Estamos em Santarém. Vamos falar de Santarém. E vamos começar exatamente por aí, por esta palavra Santarém. Junto de mim estão estudantes de Santarém. E eu vou fazer-lhes uma pergunta. Eu sou de Leiria e por isso chamo-me leiriense. Ele é de Lisboa e por isso diz lisboeta. Vocês de Santarém, como se chamam? Ora, de Santarém, são os escalabitantes. Bom, exatamente. Ela diz-me de Santarém são os escalabitanos. Bom, os habitantes de Santarém chamam-se a si próprios escalabitanos. E a primeira pergunta para o programa vai ser esta. Por que é que os moradores, a gente nascida em Santarém, não se chama santarenense, nem santarena, mas escalabitana? Isso liga-se já com a história da cidade. No tempo dos romanos, diz-se, o nome da terra era Scalabis. É claro que isso, como tudo, tem discussões. Há quem diga que sim, há quem diga que não, que era mais longe, mas também creio que essas discussões vão acabar, porque, e essa é uma das surpresas do nosso programa, as muralhas da velha Scalabis acabam de surgir à luz do sol. Santarém foi uma cidade sempre tão importante que justificou sempre a sua identificação com a cidade romana de Scalabis. As pessoas que negavam essa identificação baseavam sobretudo na ausência de dados arqueológicos encontrados em Santarém e que justificassem que Santarém fosse a antiga cidade de Scalabis. Eu pedi justamente à senhora doutora Ana Arruda para vir aqui porque foi ela que encontrou, que descobriu os vestígios romanos da cidade. Vestígios que, evidentemente, vêm acabar com essa velha questão onde era a antiga Scalabis. Ela está junto de nós, é a pessoa a quem se deve este enorme serviço prestado à história de Santarém. Senhora doutora, qual é a importância que atribui realmente a estes vestígios que trouxe à luz? Bom, 4 anos depois do início dos trabalhos arqueológicos em Santarém, nós podemos afirmar com bastante certeza que neste local, durante a Idade do Ferro, terá havido uma importante povoação, uma verdadeira feitoria de povos fenícios no Ocidente. É exatamente sobre os vestígios dessas populações vindas do Mediterrâneo Oriental que vai surgir um povoamento romano que inicialmente tem características militares e que se transformará na cidade de Scalabis, a atual Santarém. E para a senhora doutora, este muro é um muro romano? Sim, perfeitamente. O muro está claramente datado dos finais do século I a.C. e inícios do I depois de Cristo. E não só as paredes, não só os muros que temos vindo posto a descoberto, mas também toda uma quantidade de material que tem mostrado uma vida económica e comercial extremamente importante. A Santarém, logo nos inícios da era, chegavam vinhos italianos, chegava azeite da Bética, da Espanha, chegavam produtos alimentares variadíssimos do norte da África. Santarém comprava ainda oficinas italianas e oficinas gaulesas, cerâmicas e outros produtos de uso comum. Isto comprova um potencial económico, um potencial social só possível numa cidade e neste momento eu estou plenamente convencida pelos dados recolhidos que a dúvida deixou completamente de ter razão de existir. Bom, até chegou a Scalabis o estranho nome de Santarém. Vamos ver como isso aconteceu. A cidade, aliás a povoação, porque ainda não era cidade, chamava-se Scalabis na época romana e hoje chama-se Santarém. Chama-se Santarém porque no tempo dos mouros
se chamava Chantarine, ou qualquer coisa parecida com isto. Bom, e aqui temos realmente um dos enigmas mais fascinantes e mais difíceis da história das terras portuguesas. Como é que uma terra passa, quase de repente, de Escalabis a Chantirine? Aqui entra uma lenda também muito curiosa. Eu peço às pessoas que prestem atenção à lenda, porque realmente ela talvez queira dizer mais do que parece. A lenda é esta: é que havia em Tomar uma jovem Irene, ou Eireia, ou Irene, muito bondosa e muito bonita, e que um cavaleiro, o cavaleiro Britaldo, se apaixonou loucamente por ela, mas ela tinha resolvido consagrar-se inteiramente a Deus, portanto, é claro, não pôde, enfim, dizer que sim ao Britaldo. E o Britaldo, coitado, lá teve que se resignar, pois perante uma situação dessas, o que é que ele havia de fazer? A jovem Irene tinha um confessor, que era um monge com um nome esquisito, Remígio. E o monge Remígio, a certa altura, também se apaixonou por ela. E aí disse-lhe: olha, Irene, eu vou-te dar uma bebida milagrosa. Reparem que isto faz lembrar o Romeu e Julieta. Só que aqui é um Frei Lourenço ao contrário. O Frei Lourenço lá fez o milagre para aproximar a Julieta do Romeu. Aqui vai ser precisamente o contrário. O maroto do Frei Remígio prepara lá uma beberagem, a ingênua bebeu a beberagem e o resultado foi que o ventre começou a subir, e a certa altura ela estava realmente como se estivesse prestes a ter uma criança. Naturalmente que aí o Britaldo não gostou. O Britaldo sentiu-se ludibriado. Ele tinha compreendido perfeitamente a vocação religiosa da noiva, mas essa história de aparecer grávida do confessor ficou indignado, como calculam. Então encarregou uns criados de matarem a Irene quando ela ia junto do rio, atiraram o cadáver à água, a água caiu no Nabão, o Nabão trouxe-a até ao curso do Zézere, e o Zézere, por sua vez, pô-la no Tejo, e o Tejo docemente veio a colocar aqui diante de Santarém. E então dá-se um grande prodígio. Num belo sepulcro de mármore, diante da velha Escalabis, aparece o corpo de Santa Irene, ou Iria, e a partir daí Escalabis deixa de ser Escalabis e passa a ser Santa Irene. É claro que isto não tem pés nem cabeça, e um ilustre erudito, o padre Miguel de Oliveira, num estudo publicado há anos, explicou que foi exatamente ao contrário. Foi por isto se chamar Chantarine que se inventou uma santa, que seria uma Santa Irene. Devo dizer que aqui ninguém pode ter certezas, porque também depois apareceram outros sábios, igualmente sabedores e ilustres, e disseram que não, que a tradição tem muita força, que o facto disto se repetir, com certeza que foi assim. Eu não lhes digo nada, mas gostava em todo caso de chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, como as lendas nascem. Segundo, qual pode ser o verdadeiro sentido desta lenda de Santa Irene? Uma das lendas mais poéticas de Santarém é a da pastorinha do Monte Irás. Monte Irás é uma destas colinas onde hoje está a cidade. E o que a lenda nos diz é que a pastorinha andava no seu trabalho, aparece um cavaleiro, o cavaleiro enamorou-se dela, muitas palavras, muitas juras, muitas promessas. A pastorinha fez-se rogada, mas acabaram casando. Naturalmente, depois de casarem, quando a pastorinha já esperava
o fruto daqueles amores, o cavaleiro dizia que não a conhecia de lado nenhum, não tinham casado, era tudo mentira. É claro, a pastora, muito aflita, angustiada, chegou junto de uma imagem de Cristo e disse-lhe: Senhor, tu que sabes toda a verdade, diz, um mente, outro fala a verdade, aponta qual de nós é o verdadeiro. E então Cristo desceu o braço da cruz e apontou a cabeça da pastora. Ora bem, trago-os aqui porque este lugar faz compreender como as lendas nascem. A imagem que está diante de nós é uma imagem do primeiro quartel do século XIII. Creio que é esta a mais antiga imagem gótica existente no nosso país e tem uma estranha particularidade. Só um dos braços é que está cravado na cruz. O outro desce num gesto que realmente hoje não sabemos bem o que quer dizer. Nós não sabemos, e aqui em Santarém também se não sabia. E como se não sabia, inventou-se a lenda do milagre. Aquele braço despregado é miraculoso. Foi o braço que o Filho de Deus despregou para dar razão à pastora que dizia a verdade e que afirmava ter feito um casamento contra a mentira de um cavaleiro que, dada a grande diferença de classes, queria fugir às suas responsabilidades. Curioso como a imagem, aliás, não é esta, é muito rara, uma imagem deste tipo, esta é única em Portugal. Em Espanha há mais duas, e onde quer que haja uma imagem destas, há uma lenda semelhante à lenda de Santarém. Mas é curioso como a imagem faz nascer a lenda e depois é a lenda que conserva a imagem, porque durante muitos séculos houve uma grande devoção ao Cristo do Monte Irás. Ela chegou do século XIII, 1200 e pouco, até hoje, precisamente por causa dessa devoção. Assim se fazem as lendas. Mas porquê é que nós fomos fazer aquela autópsia da lenda do Monte Irás? É porque por detrás de uma lenda pode sempre haver alguma coisa. E é possível. Eu só digo que é possível que por detrás desta lenda de Santa Irene se esconda algum episódio da história de Santarém. Por trás de mim está o templo de São João de Alporão, um dos mais antigos da povoação. Ele começa por ser um templo românico, começado nos meados do século XII, depois interrompe-se e só mais tarde cresce e aí já acaba gótico. E tudo isto se liga, ou pelo menos tudo isto se pode ligar. Sabem que Dom Afonso Henriques conquistou a cidade aos mouros no ano de 1147. E quem o ajudou foram os cavaleiros templários. Bom, Dom Afonso Henriques naturalmente depois deu a povoação aos que o tinham ajudado a conquistá-la, aos templários. Simplesmente, pouco depois conquistou Lisboa, nomeou bispo de Lisboa um tal Gilberto, que era estrangeiro, e o bispo disse: não, o senhor não pode dar Santarém aos templários. Santarém pertence à diocese de Lisboa. Dom Afonso Henriques naturalmente disse: essa agora, eu dou a cidade a quem quero. Mas houve uma questão longa, durou 12 anos, subiu até ao Papa, e o Papa em Roma deu a decisão. Efetivamente, a cidade pertencia ao bispado, então bispado de Lisboa, e, portanto, o rei não a podia dar à ordem do templo.
Então Dom Afonso Henriques deu aos templários para os compensar o castelo de Ceras, onde veio a ser mais tarde Tomar, a cidade de Tomar. E reparem como estas coisas se podem ligar. O cavaleiro Britaldo é um cavaleiro de Tomar, portanto, é um bom templário. O monge Remígio, de Remy, é um monge estrangeiro, um clérigo estrangeiro, exatamente como o bispo Gilberto de Lisboa. E assim, como o bispo intriga junto do Papa, o monge Gilberto faz a intriga que provoca a morte de Irene. Irene, alma templária, sabe que o seu verdadeiro lugar é aqui, Santarém, a terra que ela conquistou. E por isso vem, Navão, pelos Ézer, Tejo abaixo, até ancorar diante de Santarém para todo sempre. Peço-lhes ainda que pensem numa coisa. Esta lenda, que é uma vida de santo, ao contrário de todas as vidas de santos, não foi com certeza inventada por um clérigo. Não, ela não foi inventada num púlpito, porque dá ao clérigo o papel de vilão. Reparem, o bom é o templário, o mau é o frade. O frade é o que dá o veneno, é o que faz a perfídia. O bom, o enganado, o ludibriado, é o pobre cavaleiro de Tomar, portanto um cavaleiro templário. Se não me engano nisto, a lenda de Santa Iria é o último eco que ficou na memória coletiva desta Santarém como terra de cristãos. Mas Santarém não tem só lendas, tem filões inesgotáveis de história. Nós podíamos ir a Santa Clara, para recordar o drama da Beltraneja, ou a São Francisco, encontrar ainda os ecos desse mistério, desse estranho mistério que foi a primeira aclamação do príncipe perfeito. Mas é claro que não se pode ir a toda a parte. Estamos aqui na Igreja da Graça, junto do túmulo de Pedro Álvares Cabral, o grande navegador que descobriu o Brasil. É um lugar de romagem obrigatória dos brasileiros. E eles olham aqui para a lousa sepulcral e admiram-se. Mas então diz que Cabral era casado com Dona Isabel de Castro e que a Dona Isabel de Castro foi camareira de uma infanta, e não dizem que o Cabral descobriu o Brasil. Bom, é que aqui nesta igreja, que era importante, era Dona Isabel de Castro, porque ela pertencia pelo sangue à família dos fundadores. E é exatamente a memória dessa família que nós vamos evocar. Diante desta pedra, podemos recordar 200 anos de história portuguesa. Está aqui sepultado o conde Dom João Afonso Telo. Era filho de um Afonso Martins Telo, que foi alcaide-mor de Marvão naquela guerra de Porto Alegre, de que já falámos quando foi o programa de Porto Alegre. Claro, como era inimigo do rei Dom Dinis, teve que se homiziar para Castela e levou o filho pequeno. Voltou mais tarde a Portugal, com Dom Afonso IV, e depois o filho, este João Afonso, veio a ser feito conde pelo rei Dom Pedro, um capítulo que Fernão Lopes conta, diz que se consumiram 600 arrobas de cera
que o próprio rei Dom Pedro dançava nas ruas de Lisboa? Bom, a verdade é esta. Foi este o estadista que veio preencher o vácuo político deixado pela morte dos assassinos de Inês de Castro, facto que também aconteceu em Santarém. Ele deixou um filho, chamava-se como ele João Afonso Telmo, e também foi conde, mas só foi conde um ano, porque vem a Revolução de 83, ele foi brutalmente chacinado pelos camponeses de Penela e também a viúva voltou a fugir para Castela, levando uma criança nos braços. Criança que voltou mais tarde, já reinava Dom João I, e ele veio quando foi a expedição a Ceuta. Era Dom Pedro de Menezes. E quando o mestre Davis quis nomear um capitão para aquela praça, os fidalgos portugueses convidados escusaram-se, porque é evidente ficar em Ceuta era praticamente ficar lá prisioneiro para a vida toda. Houve um que se ofereceu. Foi realmente aquele Dom Pedro de Menezes. Coitado, ele não tinha mais nada. Fez um belo papel, esteve muitos anos, morreu lá e deixou só um filho varão, aliás, ilegítimo, que veio a ser capitão de Alcácer Seguer. E também esse morreu lá, mas em condições dramáticas. Morreu a proteger a fuga do rei Dom Afonso V. Morreu trucidado às mãos dos mouros. E a viúva mandou fazer aquele grande túmulo enorme, afinal para guardar só um dente do marido, um dente que tinha ficado aqui, porque do corpo não apareceu mais nada. E esse Dom Duarte de Menezes, o do túmulo, também deixou só um filho, que se chamava Henrique de Menezes, veio a ser capitão de Arzila, e também ele, por volta de 1480, caiu numa cilada dos mouros, também o corpo foi desfeito e também não encontrou túmulo neste panteão de família. Reparem, são quase 200 anos de história, são 6 gerações de fidalgos e nenhum morreu em sua casa. Em julho de 1843, esteve aqui, exatamente no lugar onde eu me encontro agora, uma visita muito ilustre, nem mais nem menos que Almeida Garrett, que vinha visitar o velho chefe setembrista Passos Manuel, que um bocado desgostou-se com a política, tinha vindo aqui para Santarém numa casa que tinha comprado. É esta casa em que nos encontramos, que está incrustada na muralha e que é nem mais nem menos que a antiga alcáçova dos reis de Portugal. O próprio Garrett chama a atenção para isso. Como é curioso que o chefe do setembrismo, o setembrismo era à esquerda daquele tempo, o homem que viria a ser o chefe da patuleia, viveu exatamente nos passos régios do fundador da nacionalidade. Essa visita está descrita em termos encantadores por Garrett nas Viagens da Minha Terra. Vale a pena reler essa página. E como sabem, é também nas Viagens da Minha Terra que Garrett, enfim, tem expressões de profunda mágoa e condenação contra o vandalismo que ele observou, do modo geral, por toda a cidade de Santarém. De facto, a Revolução Liberal trouxe destruições terríveis no património monumental de Santarém. Todos os conventos foram profanados. Houve sepulcros que serviram de manjedouras de cavalos. Os palácios foram destruídos. Parece que um cataclismo pavoroso passou sobre a cidade. E do que era
aquilo a que se chamava a capital do gótico. Ficaram apenas escombros. Os habitantes de Santarém chamam este museu, que é o Museu Arqueológico, chamam-lhe com alguma razão o Museu dos Cacos. Com razão, porque efetivamente a capital do gótico transformou-se no século XIX na capital dos cacos. O rio que fez nascer Santarém foi também o que veio a empobrecê-la. O rio ligava Santarém a Lisboa. Era aqui nestes campos ricos que se dava o azeite, o vinho, o trigo, e tudo isso ia rio abaixo, carregado em barcas, mas a verdadeira comercialização era em Lisboa, e os lucros proporcionados pela exportação dos olivais de Santarém ficava tudo em Lisboa. Foi isso o que provocou a estagnação da cidade. E o futuro? Bom, o futuro de Santarém, eu diria que é um futuro numa encruzilhada. São as pessoas de Santarém que têm de escolher a cidade de amanhã ou é uma cidade com vida própria, com atividades económicas, com interesses culturais, com uma vida sua, ou se transformará numa grande hospedaria de Lisboa, num dormitório onde se vem a correr para dormir à noite e de onde se sai na madrugada do dia seguinte para ir trabalhar em terra alheia. É um destino em encruzilhada e são os escalabitanos quem tem de escolher.